Olá, queridas amigas noveletes! Se você achou o primeiro capítulo intenso, se prepara, porque agora tudo começa de verdade. Como Hazan vai disfarçar esse reencontro que pode destruir tudo? E Yusuf, ele não voltou para brincar. A vingança dele já está atingindo todos ao redor, até quem ele mais ama. O capítulo 2 começa sem dar tempo para respirar, e termina deixando marcas. Yusuf corre. A polícia está em seu encalço. Sirene, gritos, tiros, caos. Um tiro atinge seu braço e mesmo ferido, consegue ligar para seu amigo Kamer, leal, honesto, o único em quem ainda pode confiar. Depois destrói o telefone. Ele não para, mas ainda assim, ele foge. Porque agora parar é morrer. Ele se esconde onde tudo começou, um antigo abrigo de pescadores. Um refúgio da infância. O último lugar onde ainda existe alguma paz. Mas enquanto Yusuf luta para sobreviver, sua vida desmorona do outro lado. A polícia chega em sua casa. E a verdade começa a aparecer. O irmão Murat, consumido pela culpa, não consegue mais esconder. A mãe descobre e a notícia se espalha. Rápido, cruel, implacável. Yusuf, assassino? A vila inteira reage, julga, acusa, duvida. Alguns condenam, outros se recusam a acreditar. E então Hazan chega. E o mundo dela desaba mais uma vez. Mas antes que possa entender tudo, o telefone toca, é Kamer, e ela vai ao encontro de Yusuf sem saber que nada mais será como antes. Enquanto isso, Sarp percebe ao acordar que Hazan desapareceu, e algo dentro dele desperta. Obsessão, controle, raiva. Ele chama Arzu, mas, pela primeira vez ela hesita. Recusa, ainda abalada pelo que aconteceu com sua amiga. Mas Sarp não aceita recusas, ele assegura a força. Mostra quem realmente é, e naquele momento, Arzu entende. Ela não está lidando com um homem comum, mas com alguém perigoso capaz de tudo. No esconderijo, o silêncio pesa. Yusuf e Hazan ficam frente a frente. E não há mais como fugir da verdade. Ela confessa que os traiu, com a vergonha e culpa. Ela pede que ele a esqueça. Mas como esquecer, quando tudo ainda queima? O feriram e o destruíram. Por quê? Mas movido por algo maior, Yusuf decide. Ele precisa de respostas. E só há um caminho, descobrir quem o colocou naquela armadilha. A partir dali, não existe mais volta. Yusuf não quer mais entender, ele quer respostas. E vai arrancá-las à força. O primeiro alvo é óbvio, Renzi. O primo, o traidor, não há conversa. Não há espaço para desculpas. Só dor, golpe após golpe até a verdade começar a aparecer. E ela vem suja, pesada, desesperada. Renzi confessa, não foi escolha. Foi pressão, dívidas, ameaças. Ou ele entregava Yusuf, ou perderia tudo, inclusive Mura, o irmão mais novo. Usado, manipulado, jogando um jogo que nunca poderia vencer. E quando Yusuf percebe isso, a dor muda de forma. Já não é só raiva, é decepção. É traição vinda de dentro. O Murat, consumido pela culpa, quebra, diz que vai se entregar, que não aguenta mais viver com aquilo. Mas o golpe mais duro ainda está por vir. A própria mãe, desesperada, sem saída, faz um pedido impossível. Yusuf deve assumir a culpa, porque Murat não sobreviveria na prisão. E naquele momento, algo dentro dele se parte. Não completamente, mas o suficiente. Ele aceita, mas o amor já não é mais o mesmo. Agora, há uma rachadura profunda e irreversível. Mas ainda falta uma peça. E Yusuf vai atrás dela. Korkut, o homem que executa. O braço sujo de quem realmente manda. E dessa vez, Yusuf não hesita, a violência é direta, crua, sem filtro. Porque agora ele já não está mais pedindo respostas. Ele está cobrando, e Korkut cede. O nome finalmente surge. Sarp Kazalian. O verdadeiro responsável, o homem por trás de tudo. E naquele instante, tudo se conecta. A armação, a queda. Hazan. Nada foi coincidência, tudo foi planejado. E Yusuf entende. Isso nunca foi sobre dinheiro, foi pessoal, muito pessoal. Porque enquanto ele lutava para sobreviver, alguém já estava decidido a destruir a sua vida. E agora não se trata mais de justiça. Se trata de algo muito mais perigoso. Vingança. Minhas amigas, que coisa vil. Olha o que esse homem aguentou, sem não viu? E você, depois de tudo isso, você teria feito diferente? E então o passado se cala. E o presente fala mais alto. Anos se passaram. E Yusuf não é mais aquele homem. O taxista, o irmão, o noivo apaixonado, ficaram para trás. O que surge agora é outra pessoa, outro nome, outra vida, um império. Yusuf é o mais. Empresário bilionário, dono de uma das maiores redes hoteleiras do país. Intocável, inatingível e o mais assustador,
Sem passado, sem rastros, sem explicações. Como se tivesse surgido do nada. Mas ele não esqueceu, nunca esqueceu. E tudo que construiu tem um propósito. Um plano, um acerto de contas. E esse plano finalmente começa. Um grande evento é anunciado. Luxo, influência, os nomes mais poderosos reunidos em um só lugar. E entre eles, Sarp Kazalian. Agora no topo, confiante, sem imaginar, que está prestes a entrar em um jogo que não controla. Ao lado dele, Hazan, sua esposa, presa a uma vida que nunca escolheu. E completamente despreparada para o que está por vir. Porque quando seus olhos encontram os de Yusuf, o mundo para, o passado volta, a dor também. E mesmo tentando esconder, o corpo não mente. O olhar treme, a respiração falha. Porque certos amores não morrem, eles apenas esperam. E não são só eles. De lá também está ali, intrigada, curiosa. Atraída mais uma vez, pelo homem que não sai de sua mente. Sem saber que está no centro de algo muito maior. Sarp percebe. Ele observa, analisa e algo não encaixa. Porque ele conhece Hazan, conhece seus silêncios, e aquele não é comum. E então pela primeira vez, a dúvida surge. Quem é Yusuf Yilmaz? E por que ele parece conhecer tudo? Antes mesmo de acontecer, é Noveletes. O jogo começou, e dessa vez, Yusuf não é a vítima. E a partir daqui, o plano de Yusuf entra em ação. Frio, calculado, implacável. Nada é por acaso, cada detalhe. Cada movimento já foi pensado, até mesmo o primo. Agora reduzido a peça no tabuleiro. E a vingança começa por onde dói mais, dentro da própria casa. Yusuf planta a discórdia. Sarp e Hazan começam a se afastar, desconfiança. Silêncio, olhares que já não são os mesmos. E enquanto o caos cresce, algo inesperado acontece. De lá, sua leveza, sua inocência, e pela primeira vez, Yusuf hesita. Será que ele teria coragem de destruir alguém que não tem culpa? Mas não há espaço para fraqueza, porque de lá é peça central do plano. E o jogo continua, agora mais perigoso. Porque Yusuf já não se esconde, ele se aproxima. Provoca e instiga, todos sabem quem ele é. Mas ninguém pode falar, o medo de Sarp é maior. E o próximo passo é ousado. Yusuf quer entrar na família Kazalian. Por dentro, controlar tudo, Sarp recusa. Desconfia, sente que há algo errado. Mas Yusuf já está à frente. Sempre esteve, um jantar, um convite. Uma armadilha perfeita e ali, sentado à mesa com seus inimigos. Ele joga com olhares, com palavras, com memórias. Hazan treme. Nazan, sua mãe, entra em choque. Porque o passado está vivo. E mais perigoso do que nunca, mas não. Para por aí. Enquanto todos olham para Yusuf, ele age. Nas sombras, os carregamentos de ouro de Sarp começam a desaparecer. O império começa a sangrar, dívidas, pressão, desespero. Tudo exatamente como planejado. E no meio disso tudo, um conflito cresce. Dentro dele, ódio, amor ou algo ainda pior. Porque quando se trata de Hazan, nada é simples. Mas Yusuf não para. Ele não pode parar porque na mente dele, tudo já está decidido. Eles vão pagar, cada um deles, com juros. No jantar a matriarca o aprova para uma sociedade. Sarp observa, desconfiado, e Yusuf vence mais uma vez. Mas o golpe final ainda está por vir. Pela manhã um encontro marcado. Em seu luxuoso iate, Yusuf chama Hazan. Agora, não há mais máscaras. Ela precisa entender o que se transformou. Aquele homem que ela amava. Mas o que encontra é ainda mais cruel. Frieza, distância, desprezo. Para Yusuf, ela agora é passado. Ou pelo menos é o que ele tenta fazer. Acreditar. E então o golpe mais perigoso. De lá também é chamada. No mesmo momento, no mesmo lugar. E pela primeira vez a dúvida nasce entre irmãs. Entre olhares, entre segredos. E agora o jogo ficou ainda mais perigoso. Porque não é mais só vingança. É destruição emocional e a pergunta que fica é: até onde Yusuf está disposto a ir, antes de perder o pouco que ainda resta dele? Então, amigas, o que acharam desse episódio? A cada capítulo a gente entende melhor como Yusuf conseguiu se reerguer e construir essa vingança tão calculada contra Sarp e contra todos que estiverem no caminho dele. Mas tem um detalhe nessa história que nem o próprio Yusuf previu. Um elemento que pode mudar completamente o rumo de tudo e colocar a vingança dele em risco. E no próximo capítulo, isso começa a sair do controle. Então me conta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. E claro, se ainda não deixou o seu like, essa é a hora, porque isso ajuda muito o canal a crescer e levar a novela para mais gente.
Muito obrigada e se prepara, viu? Porque o que vem agora pode mudar tudo.